Fala, Dev. Pensando em simplificar os assuntos que nós estamos abordando nos vídeos de live, nós vamos criar uma série de mini vídeos, cada um abordando os assuntos, entrando mais detalhe no que mencionamos nos nossos vídeos de live. Sem mais delonga, roda a vinheta. Uh. Yeah. Bom, pensando então em subtópicos que nós vamos estar abordando nesses vídeos, o primeiro tópico vai ser o RM. E a primeira pergunta que surge na cabeça de muitos, o que é um RM, né? Imagine você desenvolvendo uma aplicação em uma linguagem de programação, que no nosso caso aqui vai ser o Go, e precisa armazenar informações do usuário em um banco de dados relacional, pode ser MySQL, Postgres, SQL, entre outros bancos. Sem um RM, você teria que criar, no caso, essas consultas SQL de forma manual. Você teria então que criar o insert, o select, o delete, o update, entre outras consultas SQL de forma manual. Agora com o RM, você pode representar o seu usuário com uma classe na sua linguagem de programação. O RM ele vai cuidar de forma automaticamente a criação desse usuário, a exclusão desse usuário, a atualização desse usuário no nosso banco de dados, simplificando muito as operações de vez de nós escrevermos consultas SQL. Bom, um dos pontos top, uma das outras perguntas é por que eu devo utilizar um RM? Bom, o primeiro ponto que nós vem na cabeça, o porquê de usar um RM, é a complexidade do código SQL, ou seja, você simplifica a escrita do código SQL. Você vai escrever na própria linguagem do RM, através de classes, entre outras abordagens do próprio RM. Outra coisa, manutenção difícil. À medida que a estrutura do banco de dados vai evoluindo muito, é necessário ajustar de forma manual esse código SQL, criando novas consultas, aprimorando ou até mesmo fazendo tunes no seu banco. Se torna um pouco tedioso, propenso a erro, especialmente em projetos grandes onde o dev ele não tem um know-how muito grande sobre consultas SQL e tuning de banco de dados. Um outro ponto também muito importante relacionado ao RM é a inconsistência entre o objeto e o banco de dados. Com o RM você tem a sua classe, o seu modelo, com uma consistência muito grande igual à sua tabela. Porque você vai controlar as suas tabelas, os seus registros, os seus dados através do seu modelo de dados que você cria com base no seu RM. Outra coisa, dificuldade na manipulação de relacionamento. Com o RM ele simplifica muito, porque ele tem os conceitos de associações que você pode estar utilizando. No nosso caso aqui nós vamos estar utilizando o GORM, que tem os belong to's, o Hasmane, o Razone e por aí vai, e afins. Outro ponto também importante de estar utilizando o RM é a portabilidade do código. Com o RM você tem uma portabilidade do código muito simples, porque apenas você tem que configurar a sua string de conexão. Eu consigo portar as minhas consultas que está hoje no post para um banco de dados que pode ser um MySQL, um SQL, um Oracle, afins. Um outro ponto também muito importante quando nós trabalhamos com RM é a questão da injeção SQL. A construção do RM ela já foi feita pensando nessas questões de segurança, deixando então sua aplicação mais seguro e diminuindo os riscos de vulnerabilidade no seu código, assim e gerando assim menos risco de injeção de SQL, ok? Um outro ponto também que é bom lembrar, a utilização do RM ele diminui bastante a curva de aprendizado, porque o dev ele vai ter que aprender o RM, ele não vai precisar aprender a sintaxe SQL a fundo. Por exemplo, agora eu vou portar meu banco de dados para uma nova estrutura de dados, um MySQL por um Postgres. Nós temos ali alguma sintaxe um pouco diferente de um SGB para o outro. Então, com o RM, nós já diminuímos essa curva de aprendizado, nós abstraímos isso para dentro do dev, porque assim, independente do banco de dados que ele for estar trabalhando, ele vai conseguir utilizar a mesma técnica que ele estava aplicando no seu banco Postgres, ele vai conseguir aplicar no seu banco MySQL. É uma das grandes vantagens também de estar utilizando um RM. Eu sei que não é comum nós realizarmos a troca do banco de dados, correto? Mas caso isso venha a ocorrer, nós diminuímos muito essa curva de aprendizado.